Olá, começa agora o JR Entrevista. Aqui com a gente o deputado federal Luiz Miranda, do Republicanos do Distrito Federal. Ele é vice-líder do partido na Câmara. O deputado fez parte da Comissão de Minas e Energia e também da Comissão de Segurança Pública. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao JR Entrevista. Prazer recebê-lo. Obrigado, Alessandro. É um prazer estar aqui na Record, mais uma vez, podendo participar e debater de assuntos tão importantes para o nosso país. O senhor foi eleito pelo Democratas e recentemente se filiou ao Republicanos, né? Essa mudança, o que ela representa na sua carreira? Quando eu cheguei, obviamente que me candidatei pela primeira vez, já estava no Democratas. Você não conhece quais são os posicionamentos dos partidos até vivenciá-los, né? E muitos dos posicionamentos ao qual eu me sentia confortável eram do Republicanos, né? Defesa da família, tenho uma família... desde os meus 17 anos, eu mantenho no mesmo relacionamento, 2 filhos, naquela defesa ímpar, em prol da família, como o republicano sempre defendeu, dos princípios, da moral. São bandeiras que eu já defendo pela minha própria natureza, aquilo que eu acredito como pessoa. Além de tudo, o relacionamento com a bancada, com os colegas, sempre foram muito amigos. E já no Democratas, não que não defendam bandeiras parecidas, mas tem uma linha diferente, tem uma linha mais centro-rígido, onde acaba... O que te incomodou lá no Democratas, deputado? Uma das coisas que mais me incomodava era exatamente as tomadas de decisões sem consultar os parlamentares. Já no Democratas, eu tinha esse tipo de sentimento. A gente não tinha participação nas decisões, e muitas dessas decisões implicam, inclusive, no eleitorado da bancada. Então, se o partido vai numa linha em que ele não conversa com os parlamentares e aquela linha, o seu eleitor é contrário, você perde votos porque o seu próprio partido não dá liberdade para que a bancada tome decisões quando o assunto é difícil, é polêmico, ou pior, quando não tem a mínima possibilidade de votar, não tem ambiente para votar aquele tema e o partido vai nessa linha. Então, essa falta de diálogo, de participação da bancada me faz acreditar de que o Democratas, União Brasil, por exemplo, o PSL, dizem que o sentimento era o mesmo lá dentro. Teve uma quantidade de parlamentares enorme que saíram por conta disso. E no Republicanos eu escutava o contrário, com os meus colegas, o Jonatas Mesmo Jesus, sempre foi um encantador, me encantava com a flauta dele, de elogios à bancada. E meu relacionamento com o Marcos Pereira, que é o presidente nacional, era ótimo e sempre com essa visão. Luiz, aqui ninguém toma decisão sem antes consultar a bancada. A gente precisa saber qual é o sentimento da bancada, para onde a bancada quer ir. E um exemplo claro que o Republicanos acaba de tomar é que, na possibilidade de apoiar o Bolsonaro, nos estados em que os parlamentares têm outros posicionamentos, vai dar liberdade para que esses parlamentares apoiem outros candidatos. Isso, para mim, é uma demonstração de seriedade do partido e não de fraqueza. Sim. O partido está comprometido com a sua bancada, com um projeto nacional, e não com um projeto egoísta ou um projeto de um homem só. Perfeito. O senhor é vice-líder, do partido na Câmara. O que representa essa vice-liderança na hora de atuar? Na verdade, o vice-líder ele tem praticamente o mesmo poder que o líder na assinatura de emendas, na apresentação de proposições que só podem ser feitas pelo líder. Então, ele consegue ganhar tempo, por exemplo, em comissões. Como bem colocado, eu faço parte de várias comissões, entre elas a Comissão de Minas e Energia, Segurança Pública, mas tem uma comissão que eu faço parte, que é a Comissão de Finanças e Tributação, que todas as matérias têm impacto no orçamento, passam por lá. E as decisões são muito dinâmicas, muito rápidas. Se você não tem o poder de liderança para poder pedir uma nominal, para você poder impedir que uma matéria que vai ser danosa para o governo, para o Estado, para o povo brasileiro, se você não tiver essa força, você não consegue agir. E nós tivemos uma atuação muito forte, como vice-líder em todos os momentos que nós vivenciamos no Democratas e queremos dar continuidade a isso no Republicanos. Um exemplo é que nós batemos o recorde de relatórios apresentados e aprovados da Câmara dos Deputados. O Luiz Miranda fez 75 relatórios que foram bem-sucedidos e aprovados, inclusive 2 do nosso presidente Marcos Pereira. Então, essa dinâmica de ser vice-líder me dá força dentro das comissões. A gente pode observar que a maioria dos deputados aprovam em relatórios 2, 3, 10 no máximo, em todo o mandato. Nós já estamos com 75 aprovados, graças a essa liberdade que o líder nos concede. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Com as eleições, o calendário da Câmara está muito curto, A gente percebe aí um ano atípico
ano eleitoral sempre é assim. Quais são as prioridades de votação lá na Câmara? Como é que o barco está indo lá na Câmara? Para que lado os parlamentares estão tocando ou praticamente já não vai ter mais barco? Está todo mundo indo para suas bases e indo embora? O sentimento é que algumas matérias que são menos polêmicas conseguem passar. O exemplo, por exemplo, a PL das fake news. A urgência, que era uma coisa mais simples, já não conseguiu ter força para passar, e não acredito que é por conta de opinião contrária. É porque teriam que vir todos para cá para trabalhar suas bases, trabalhar o relatório, porque se o projeto fosse pautado, é difícil de um parlamentar no seu estado deixar algo tão importante ser levado de uma forma tão, como eu posso dizer, solta. Então, a demonstração desse PL já, quer dizer, a urgência dele já não ser admitida, né, ter sido inadmitida porque não alcançou o quórum de 257 votos, é uma demonstração clara que nenhuma matéria importante ou polêmica deve ser tratada neste ano. Agora, é uma pena, porque nós que defendemos sempre que a reforma tributária é a solução para o povo brasileiro, vamos observar aqui de uma forma bem óbvia. Qual é o problema hoje do povo brasileiro? Fome, emprego. Como é que você vai fazer isso com a mesma política, o mais do mesmo, sem querer criticar o governo ou os governos que passaram? Sem uma reforma tributária, o Brasil não tem a mínima possibilidade de se reerguer. Nós precisamos devolver o poder de compra para a população e só pode ser feito isso através de um corte nessa carga tributária, fazendo essa redistribuição para onde tem condição de você pesar essa carga, ou acabando com as isenções para atrair novos investimentos para o país de concorrentes desses que conseguiram isenções que não são, no mínimo, na minha opinião, transparentes para quem quer gerar emprego e crescimento econômico. Uma matéria como essa, que não tem ambiente para ser aprovado hoje, ela, para mim, é algo assim que nós deixamos a desejar nessa legislatura. O senhor, inclusive, já falou que antes de a reforma tributária, do texto definitivo ser realmente levado a plenário, precisa ouvir os municípios. Eu queria entender primeiro, o senhor é um deputado municipalista e por que escutar os municípios? Na verdade, o emprego está no município, né? O Estado ele consegue até gerar algum efeito de resultado para a população em grandes capitais, mas a grande maioria do povo brasileiro vive em municípios, em cidades menores, né? E aí você tem um problema sério quando o governo federal legisla em torno de uma reforma tributária que não observa o que acontece na ponta, numa cidade do interior, como é que funciona o comércio, o que é um maior gerador de empregos, como funciona a indústria que, ela indo bem, as cidades que lhe torneiam, tem uma geração de emprego significativa. Então, essa atenção nós demos quando nós fizemos a PEC 128 de 2019, nós conversamos com todos os prefeitos que deram atenção para a gente, entendemos as necessidades, identificamos um ponto muito sério. A carga tributária brasileira, ela incide fortemente sobre o consumo. Então, todos os municípios têm essa preocupação. Como fazer essa retirada sem perder a arrecadação? Como que quando eu diminuo o valor da arrecadação federal, se não diminuir o ICMS, eu vou ter o mesmo resultado? Não. Mas se eu diminuo o ICMS, como é que ficam os estados? Quando eu mexo no ISS, como é que ficam os municípios? A gente está vendo essa guerra aí com a gasolina, né? Esse debate é um debate que, assim, todos nós sabemos que para ter solução, nós precisaríamos de um imposto único. Mas quando lançou-se a PEC 45 e o debate do imposto único, você teve uma divisão muito forte, estados, municípios e governo federal não se entendeu. Então, eu usei um modelo do Canadá, que é um imposto dual, que é o IVA dual, um imposto único dual. Então, você teria um imposto federal único, facilitando aí a arrecadação, simplificando, gerando novos empregos, crescimento econômico, mas estados e municípios teriam o seu também único, criando sua independência, não dependendo mais do governo federal, tendo aí essa autonomia, essa independência. Essa ideia foi super aceita, a gente sente muito porque ela não foi para frente, tendo em vista de que a comissão não teve um resultado esperado como a aprovação do projeto. Deputado, a Câmara dos Deputados, inclusive, ela aprovou a proposta que impede a punição dos gestores que não aplicaram percentuais mínimos de gastos com educação em 2020 e 2021, justamente o período da pandemia, né? Qual a importância dessa medida que foi aprovada? Na verdade, nós temos um problema sério, o seguinte, as escolas estavam fechadas. Ou você queimava dinheiro público, ou você abria essa exceção. Essa exceção fez com que nós tivéssemos uma economia de recurso público que poderia ter sido gasto de qualquer maneira, fazendo com que o dinheiro público não tivesse a utilização correta, principalmente quando se trata de educação, que é tão precária em alguns locais. Eu acho que a proposição faz com que os estados e os municípios, principalmente, não forçassem um gasto para garantir recurso para o ano seguinte,
baseado naquilo que ele gastou, sem ter a necessidade, tendo visto que os alunos estavam em casa. Então, na verdade, estrategicamente, nós economizamos dinheiro público com essa proposição. Perfeito. E você pode assistir ao JR Entrevista no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Deputados, agora um tema muito importante, que é a lei que está para ser votada em relação ao combate das fake news. Estabelece regras para o uso de mídias sociais e também a penalidade para aquele que divulgar informações que são falsas, né? Como é que o senhor está vendo a análise desse projeto aí? Realmente é preciso controlar essa terra que muita gente, abre aspas, chama de terra sem lei? Primeiro, a gente tem que acabar com as fake news do projeto, né? A maior prova que fake news é uma erva daninha, é um vírus, é uma doença, é o que as pessoas falam do projeto. Ninguém leu o projeto, ninguém entende o seu objeto, o seu objetivo, né? Então, estão todos falando que é uma mordaça, é para calar a população. E não tem nenhuma proposição nesse sentido. A ideia é, em sendo fake news, defina fake news. Qual é o conceito de fake news? Não existe. Então, um projeto, ele iria definir o que é uma mentira que deveria ser combatida e o dano que ela pode causar. Então, você tem que cortar ela pela raiz. Como fazer isso? A ideia do debate de um projeto é que nós possamos ter força para combatermos esse tipo de situação. Vou dar um exemplo bem simples. Eu venho aqui e falo que a Record está mandando dinheiro para um país comunista que está matando cristãos lá fora. Então, como pode uma emissora que diz defender os cristãos estar ajudando um país que está matando cristãos? Pelo incrível que pareça, uma matéria dessa, feita num blog, sem nenhuma autonomia, bem distribuída, num sistema de distribuição forte nas redes sociais, a população passa a acreditar, uma boa parcela da população vai acreditar que uma emissora seríssima como é a Record, eu conheço, e aqui eu posso botar a mão no fogo pela Record, defendo onde eu vou, vai ser pautada como uma emissora que está cometendo uma atrocidade. Por quê? Porque alguém resolveu fazer uma maldade contra a emissora, seja por concorrência, seja por maldade, deslealdade, e nas eleições não vai ser diferente. Eu quero a vaga do Luiz Miranda, então eu vou pautar que o Luiz Miranda é uma pessoa desonesta. Mesmo o Luiz Miranda não respondendo nenhum processo criminal. Exemplo hoje, o que eu passei, eu não respondo nenhum processo. Eu nunca prejudiquei ninguém nessa vida, pelo contrário, sempre fui uma pessoa que quis sempre ajudar a todos. Isso se refletiu na Câmara dos Deputados com o número de projetos dos meus colegas que eu aprovei. Não foram os meus projetos. Quando você relatou dos seus colegas. O número de pessoas que eu ajudei, o número de missões que nós fizemos, emendas, obras, hospitais, tudo que nós fizemos, escolas, muitas e muitas escolas nós reformamos aqui. A segurança pública do DF tem os melhores números dos últimos 50 anos. O Luiz Miranda agarrou de tal maneira essa segurança pública que hoje a Brasília é considerada a cidade mais segura para se viver no Brasil. Eu, na campanha, fui tido como golpista, como quem veio dos Estados Unidos porque estava enganando pessoas lá. Isso tudo aconteceu de uma maneira tão forte que virou matéria de imprensa grande, porque o blog que pautou se repetiu numa emissora grande que não teve a cautela de analisar. Será que esse blog está falando a verdade? Blog esse que é o Terça Livre, que hoje o STF pede o mandado de prisão do seu proprietário e diz que tudo que tem lá é fake news. Mas essas fake news, até hoje, existem brasileiros que acreditam que o Luiz Miranda, de alguma maneira, prejudicou pessoas dos Estados Unidos. Eles acreditam, mesmo que não tenha nenhum processo, não responda nada, não tenha feito nenhum dano. Então, é importante, sim, aprovarmos um projeto de fake news, mas que não amordasse as pessoas. Sim. Que elas tenham o direito da sua livre expressão. Mas em cometendo crime de calúnia, difamação, injúria, em cometendo um crime que vai destruir a vida de uma pessoa ou de uma empresa, ela tem que ser responsabilizada por isso, sim. Ou seja, né, como o próprio Supremo fala, nem todo direito é absoluto, né? Exatamente. O direito de se expressar você tem, mas você tem que responder por aquilo que você diz. Exato. Se for errado, enfim. Como é que o senhor vê isso? Realmente tem que se responsabilizar porque quem está disseminando, às vezes a sua avó, sua tia, que não tem qualquer consciência, só passa para frente. Como é que seria essa responsabilização? Nós não podemos responsabilizar o usuário que está compartilhando a informação. Se a intenção é combater de fato as fake news, é identificar onde está armazenada a informação e punir as pessoas que receberam prévio aviso que aquela informação é falsa e eles seguem autorizando a distribuição dessa informação. Então nós teríamos que responsabilizar os portais, e aí está a nossa dificuldade, o lobby das grandes redes sociais, dessas empresas que não são igual vocês, a imprensa deveria combatê-los fortemente, porque o que acontece? Vocês têm uma série de regras e leis que regem a imprensa que está devidamente qualificada como imprensa. A rede social hoje faz papel de imprensa. Ela dá notícia, ela divulga, ela informa as pessoas e quando ela desinforma, ela não tem a obrigação
de corrigir aquele erro da desinformação. Então, seria isso, você poder, aceitando uma matéria falsa, mesmo comunicado que a matéria é falsa, ele tem que dar o direito ao contraditório, ser responsabilizado pelos danos, indenizar as pessoas que foram danificadas. Obviamente que eu não posso culpar pelo erro de um usuário, mas em sendo comunicado, insistindo em manter aquele conteúdo ativo, as empresas têm que ser responsabilizadas. É a única forma que nós temos, de fato, de combater as fake news. Porque não dá pra gente pegar toda a população brasileira e começar a punir por compartilhar aquilo que ela acredita que é verdade. Agora, quem gera o conteúdo e quem administra, quem armazena e quem permite que dentro da sua plataforma seja distribuído, tem que ser responsabilizado, sim. E é engraçado porque, por mais que as informações cheguem até o usuário, eles ainda vão conferir na grande mídia, né? Vai olhar se tá, porque hoje todo mundo tem o poder de pegar o celular, mandar qualquer mensagem, falar o que quiser, né? Agora é importante que o senhor falou também da questão da responsabilização pelo judiciário, né? Não basta só ter uma punição fiscal, a exemplo dessas grandes empresas que são punidas, mas estão lá fora. E a quantidade de recursos que eles hoje capitaneiam com isso, né? Na verdade, eu tinha a teoria do caos. A teoria do caos funciona o seguinte: nós podemos aqui, inclusive, usar dois candidatos que se retroalimentam. Você pega o Lula de um lado, você pega o Bolsonaro do outro. Desses dois personagens, você tem várias pessoas que geram conteúdos por causa deles. Gravam vídeos, dando opinião, né, de um lado e do outro. Então, essas plataformas querem isso inflamado, porque esse cara do lado da direita aqui, explodindo o conteúdo, mesmo falso, ele gera uma quantidade de views muito grande e publicidade paga dentro do conteúdo dele. E quando ele ataca o outro desse lado da esquerda, esse camarada aqui tem pessoas que vão defender, que vão gerar conteúdos que também tem sua audiência. Agora o senhor está falando isso de forma orgânica ou de forma comprada mesmo? Equipes com aparatos montados? Existe todo um sistema hoje montado para se capitanear recursos dentro dessas plataformas. Hoje o YouTube, ele é um profissional. Ele sabe o que está fazendo, ele tem um equipamento de ponta. E eles ficam se retroalimentando, esse ódio, essa polarização do ódio, e as plataformas faturando bilhões e bilhões sem serem responsabilizadas de forma legal. Então, uma multa, uma punição para uma empresa desse tamanho não faz diferença. Ela vai botar isso, tá na sangria. Então, nós precisamos que o judiciário tenha uma punição mais severa e, certamente, nós precisamos endurecer na legislação. E a população, por favor, população, não caia mais essa fake news. O projeto não é para calar você. Você vai poder ter sua opinião, falar que não gosta do Luiz Miranda, que não gosta do presidente A, B. Você tem esse direito. O que você não pode é apoiar uma mentira que vai destruir uma empresa ou que vai destruir uma pessoa ou algo pior, né? Porque hoje nós temos aí vários casos de adolescentes que cometeram suicídio por conta de divulgação ilícita de imagens, fotos ou mesmo mentiras. Então, uma criança, um adolescente que não tem um psicológico tão bem apurado, até adultos, cometem loucuras por conta dessa disseminação sem freio que é hoje as redes sociais e a internet. O senhor e o seu irmão denunciaram, né, essa suspeita de fraudes aí na vacina Covaxin, né, na compra da vacina indiana Covaxin. Como é que o senhor está vendo o pedido de arquivamento feito pela Advocacia Geral da União, que está pedindo o arquivamento dessas investigações? Vamos corrigir. Hoje, a Advocacia Geral da União pede o arquivamento da investigação sobre o presidente da República por prevaricação. Denúncia essa feita pelos senadores. Né? O que nós fomos ao Senado dar depoimento foi por causa que lá atrás, em março, nós demos o depoimento para a Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, no caso, meu irmão, informando essa situação que ocorria dentro do Ministério e que ele não queria colocar a assinatura dele em um documento que ele sabia que era fraudulento. Era visível que era fraudulento, porque a empresa que receberia o recurso estava fora do país, em um paraíso fiscal, e não constava no contrato. Né? Vamos deixar isso bem claro. E fora o seguinte, a própria Anvisa tinha dito que a vacina não tinha qualidade, tanto que nunca aprovou a entrada dessa vacina no Brasil. Naquele momento, a invoice que chegou, ela inclusive era contraditória ao contrato. Ela afirmava que nós iríamos pagar adiantado para que a vacina viesse. E o contrato afirmava o contrário, que a vacina teria que entrar no Brasil e não ia entrar nunca, porque a Anvisa não permitiu. Então, eles não iriam receber nunca. Então, eles estavam tentando inverter os valores, receber primeiro, para que o Brasil passasse a ter uma obrigação de aprovar, porque senão perderia o dinheiro pago. Nós não permitimos isso. Eu vejo muitas pessoas falando o seguinte: mas o governo errou, porque o governo não pagou. Apesar de ter empenhado 1,6 bi, ele não pagou. Não pagou porque nós não deixamos. Não pagou porque meu irmão, não querendo assinar aquilo, me gritou: socorro, estou recebendo pressão 11 horas da noite.
É isso que eu queria saber. Depois da denúncia, mudou a vida de vocês? Hein? Muito. Nós fomos na polícia primeiro, que esse é um erro. Foi denunciar o presidente da República. Eu não denunciei nada pro presidente da República. Eu denunciei para a Polícia Federal. Nós denunciamos para o Ministério Público. E nós avisamos o presidente, no mesmo período, na mesma semana, presidente, era bom o senhor abrir os olhos nesse departamento, com esse assunto, com esse contrato, que já existe Polícia Federal envolvida, e ele tem uma reação de dizer o seguinte: vou inclusive falar com o DG da Polícia Federal para tratar do assunto. Então, o presidente naquele momento, se ele não o fez, se ele não agiu da forma que as pessoas esperam que ele deveria ter feito, essa é uma questão que quem denunciou foi o Senado e que transmita hoje no Supremo. Eu acho que o presidente, de certa forma, nunca explicou. O que é pior? A investigação do próprio problema da Covaxin corre em outra esfera e eu não vejo esse interesse, essa força da imprensa, que era importante. Sabemos o seguinte: quem falsificou o documento? O documento que o ônibus aparece mostrando naquele dia, dizendo que o nosso era falso. Quem falsificou aquele documento? Essa investigação da corrupção propriamente dita me interessa mais até do que a do presidente. Perfeito. O JR Entrevista vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre as suspeitas de corrupção dentro do Ministério da Educação. A gente volta em instantes. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente o deputado federal Luiz Miranda, do Republicanos do Distrito Federal. Deputado, a gente acompanhou toda essa história lá no Ministério da Educação, né, que é favorecimento daqui em nome de fulano, enfim. O senhor disse que mesmo com a saída do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele ainda assim tem que voltar e dar explicações sobre essa história, é isso? É óbvio, né? Nós sabemos que o ministro, ele recebeu essas pessoas não uma vez, nem duas, nem três. Eu, como parlamentar, eu visito o ministro num ano, 2, 3 vezes, e olha lá com muita dificuldade, porque a agenda do ministro é uma agenda muito cheia. O ministro, numa entrevista a uma emissora, uma rádio emissora, ele afirma que de 40 e tantas viagens que ele fez, 9, apenas 9, esses pastores o acompanharam, sem nenhuma legitimidade, sem serem prefeitos, sem terem nenhuma procuração ou autorização para fazer isso. Não são nem tão pouco parlamentares. Então, é muito estranha essa relação que o ministro se envolveu, né? E ele não dá uma explicação óbvia, porque isso é atípico demais. Nós não temos na história da República uma relação tão grande. E agora nós sabemos que, na verdade, as viagens foram 9, mas os encontros foram dezenas e dezenas de encontros. Relação público-privado, né? Deixa eu só tirar uma dúvida com o senhor. Tirar uma dúvida não, na verdade fazer uma afirmação. A AGU, a Advocacia Geral da União, entrou com um pedido no TSE justamente pedindo para que a representação contra o presidente Bolsonaro seja arquivada, tendo em vista que ele foi apenas citado, né, nessa história e que os pastores eles não têm cargo no ministério. Como é que o senhor vê esse pedido de arquivamento para tirar o presidente da história? É sempre na contramão da realidade, né? O presidente da República, por mais que ele afirme que não tem nenhum envolvimento, até para poder indiciá-lo ou investigá-lo, precisa primeiro ir para cima do ministro, para saber: ministro, aquela gravação que você afirma que a indicação é do presidente, está cumprindo a missão do presidente. Se explique, porque aceleram demais para cima do presidente. E aqui eu tenho autoridade para falar isso, porque eu e ele todos sabemos que nós estamos rachados. Mas está errado ir para cima do presidente antes de investigar o ministro. Eu preciso primeiro investigar o ministro, investigar os pastores, investigar os prefeitos que afirmam que foram acometidos com pedido de corrupção, de bíblias, de barra de ouro. Então, após concluir essa investigação, dela sairá se o presidente sabia de tudo, se a recomendação foi dele ou não. Quando você acelera, vai acontecer isso sempre. Eu não tenho dados, elementos comprobatórios do envolvimento do presidente, não tenho como arrolar o presidente. Não, está errado a AGU está fazendo o papel dela. Infelizmente, né? Erro na estratégia de vamos primeiro investigar o caso, a corrupção. É improvada a corrupção, que para mim está escancarada, não tenho dúvida que existe, né? Até pelos funcionários do FNDE e do MEC com carros com 30 vezes o valor do seu salário. Então, assim, é óbvio que algo está errado, mas primeiro se conclui aqui para depois imputar crime ou não ao presidente. Perfeito. Nós temos um minuto agora, deputado. Em relação à eleição agora, como é que o senhor está vendo a formação dessa terceira via? A saída do Moro da jogada, esse cenário que a gente ainda está bem... Esquece, não tem terceira via, né? Não tem. O Lula falando tanta besteira como ele vem falando, ele agora deu uma retroalimentada forte no Bolsonaro, que agora entra na corrida dando uma acelerada cada vez mais forte. Essa corrida dele faz com que a esquerda agora comece a acelerar o seu processo sem dar a mínima possibilidade de compor com uma terceira via. Acabou qualquer tipo de
de relação nesse sentido, né? O crescimento do Bolsonaro nas últimas pesquisas faz com que aqueles que estavam flertando com uma base de centro, uma terceira via, agora desistem radicalmente e vão todos, talvez, apoiar o candidato da esquerda. Então, essa retroalimentação, se uma terceira via aparecer agora, ela está chegando tarde. Eu acho improvável. Perfeito. Deputado, quero agradecer sua participação aqui no JR Entrevista. Prazer aí ter cedido o seu tempo e vindo conversar aqui com a gente. Vamos colocar aqui que eu sou pré-candidato a deputado federal, é a reeleição por São Paulo, né? Que eu acho que boa parte da população que está nos assistindo ainda pensa que o Luiz Miranda vai ser pelo DF. Então, já que você me dá essa oportunidade, é bom. Obrigado por tudo. Perfeito. Obrigado, eu. O JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa no Portal R7, no Play Plus e também em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima.